This call is now being recorded. Gravando. Então, bora lá. Então, assim, estou muito aqui disposta, né, a contribuir um pouquinho com vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui também de uma apresentação bem simples, mais para me guiar do que qualquer outra coisa, assim, mas... Então, vamos lá falar de autoestima, né? O que é e como a gente pode fazer para melhorar. E aí eu pus uma frase aqui também, né? Um texto bíblico, onde Jesus responde, né? Aos fariseus: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por que vocês acham que eu coloquei esse texto? O segundo mandamento tem muito a ver com a autoestima, né? Exatamente. Né? Porque como que a gente ama o próximo se a gente não se amar primeiro? Né? E isso é a autoestima. Né? Hoje em dia a gente busca muito, principalmente nós mulheres. Hoje eu vou falar bem voltado para a mulher, tá, André? Desculpa aí os homens de plantão, mas porque é o meu nicho hoje também, né? Eu atuo muito com mulher. E nós somos muito... Temos a síndrome da Mulher Maravilha, né? A gente quer agarrar o mundo, dar conta de tudo, e dar conta de tudo principalmente para o outro, né? E muitas das vezes a gente se esquece, né? Então, o que é autoestima? Ela, quando ela está equilibrada, ela não é muito valorizada, na verdade, né? Porque muitas vezes fala assim, pode ser um pouquinho de mimimi e tal, mas ela influencia muito nas nossas escolhas, né? Porque é o que está relacionado com o que a gente pensa sobre nós mesmos e como nós nos respeitamos, né? Então, a definição do que é autoestima pelo psicólogo Marshall Rosenberg é um conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre o seu próprio valor, competência e adequação, que se reflete em uma atitude positiva ou negativa com relação a si mesmo. Então, é isso. É tudo que a gente pensa e age em relação a nós mesmos. Então, a autoestima, quando ela está bacana, ela está elevada, ela nos dá força para poder enfrentar as mudanças da vida, que hoje é muito dinâmica, né? Hoje a gente está fazendo um negócio de um jeito, amanhã é de outro, e você tem que estar ali dando conta, né? Então, quando você está com a autoestima bacana, você tem mais força para isso. Mas já, se a autoestima não estiver tão legal, a gente fica mais vulnerável, porque a gente não acredita no nosso potencial. A gente não se sente capaz, a gente não se sente competente para poder lidar com essas mudanças e com tudo isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? E o pior é que quando a gente está com esse sentimento de falta de confiança, de incapacidade, a gente age com falta de confiança, com incapacidade, que faz a gente se sentir assim. Então, vira um ciclo. Você se sente mal, age de uma forma não tão legal, se sente mal. Então, a gente tem que dar um jeito de quebrar isso. E uma das coisas que eu estava, assim, refletindo e tal, que faz a gente ter uma baixa autoestima é o medo. Porque o medo distorce a nossa identidade. O medo traz um complexo de inferioridade, normalmente. Porque um dos principais medos é medo do não, medo do que os outros vão falar, né? Do julgamento, medo de falar em público. Por quê? Porque o medo de falar em público, se eu não me engano, é o medo mais citado de todas as pesquisas que são feitas. Por quê? O medo do julgamento, principalmente. Né? Então, a gente duvida demais por causa do medo, né? E o medo, além de estimular nos olhar com inferioridade, ele também impede da gente ver que a solução não está na nossa capacidade, mas na graça de Deus. Então, Deus é que dá para a gente a capacidade de fazer as coisas. Então, quando a gente pensa... Aí eu coloquei mais um texto bíblico, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas poder, de amor e de moderação. Esse espírito que vem de Deus
é feito à imagem e semelhança dele, é um espírito que age além do medo, vamos dizer assim. Não que a gente não vá sentir medo. O medo vai existir, só que o espírito que vem de Deus vai nos fazer agir além do medo. Que é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Falar é muito fácil, né? Assim, mas quando a gente faz essa busca do alto e tem outras ferramentas né, também, a gente consegue fazer com que isso fique um pouco mais leve, né? Então, é agir além do medo e não parar de sentir medo, porque ele não é robô, né? Somos seres humanos, temos nossos sentimentos, as nossas emoções, mas esse espírito não nos deixa ir na montanha-russa das emoções, sabe? Tá ficando claro? Eu acho que eu tô falando muito rápido, tá tranquilo? Como é que tá indo aí? Para mim tá super tranquilo. É? Tá bem Tá. tranquilo, Thaís. Tá ótimo. Tá ótimo. Se foi por engano, Oi? não sei se a Neide levantou a mão por engano, mas não sei se foi por engano. Tem alguma dúvida, Neide? Não, acho que não. Não, Acho que ela... não tenho, não. Então, tá. Vamos indo aqui. Então, por que a autoestima ela é importante? Ela nos faz acreditar que somos capazes. Então, com a boa autoestima, a gente vai confiar em nós mesmos, a gente vai ter uma atitude positiva, e por acreditar que a gente é capaz, a gente conquista as coisas com mais facilidade. É igual eu tô falando, não vai ser tão fácil, não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar, né? Eu tô aqui falando também, mas assim, eu tenho certeza que tá todo mundo com a autoestima lá em cima, né? Tenho certeza que tá todo mundo bacana, mas realmente isso faz com que caminhe mais fácil, né? A questão da autoconfiança, né? Então, a gente, também com a autoestima legal, a gente vê a vida com mais leveza, tá? Porque como a gente confia na gente, a gente sabe que tá no caminho certo e que fazendo a nossa parte, as coisas vão acontecer, né? A autoestima bacana faz com que a gente seja mais otimista, né? A gente consegue ver a solução do problema e não o problema, né? O problema vai estar aí, ele vai acontecer para todo mundo. Quem falar que não tem problema está mentindo, né? Porque a vida é essa, né? Inclusive na Bíblia fala, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, Jesus veio para falar que vai ter problema. Não é quando tiver, vai ter, mas ele está com a gente. Então, a gente consegue ver a solução, né, do problema. E a gente consegue aceitar melhor também as críticas. Porque quando a autoestima não tá legal, normalmente a gente acha que a crítica é só porque tá só detonando a gente. E não, às vezes alguém vem falar alguma coisa. Lógico que o que não tiver certo, não for positivo, você descarta, com certeza. Porque a aprovação que a gente tem que ter é de Deus e a nossa. Mas tem gente que fala as coisas para realmente nos edificar, né? A gente tem aí líderes na igreja, no trabalho, tem aqui o André, né, que faz esse trabalho aqui com vocês. Então, às vezes, a gente vem para edificar. Então, a gente aceita melhor e fala assim, poxa, eu sei que isso aí também realmente não está tão legal. Então, vamos tentar melhorar, né? E a autoestima também aumenta o nosso bem-estar. Porque com o amor próprio melhor, né? Porque a autoestima, você tá com a autoestima bacana, o seu amor próprio tá maior, então vai afetar diretamente seus pensamentos e atitudes. Então, você vai, mesma coisa, né? Vai ser otimista, você vai conseguir ter pensamentos em relação às soluções, tá? E vai controlar até a sociedade, se for o caso. Porque você sabe que tá tudo indo no caminho. Autoestima versus autoconhecimento. Gente, antes disso, tem alguma dúvida? Querem pontuar alguma coisa, algum exemplo de vocês mesmas? Tudo certo? Então, vamos lá. Então, autoestima versus autoconhecimento. Por que eles estão interligados? O
que quando a gente está na construção do nosso autoconhecimento, a gente sabe o que vai ancorar a nossa melhora da autoestima. O autoconhecimento, né, é você se perceber mesmo, saber o que é melhor para você. Então, por exemplo, eu sei que eu produzo melhor de manhã. Então, não adianta eu querer uma produção maior à noite que não vai ser tão legal. E aí, por exemplo, se eu tivesse que dar uma aula à noite, talvez não sairia tão boa, e aí a minha autoestima talvez não ficaria tão legal, porque eu ia ficar insegura, provavelmente. Então, tudo isso é importante. Então, você saber o que é melhor para você, tá? Por isso que eu coloquei aqui, um dos itens para melhorar a autoestima é saber, buscar esse autoconhecimento, para você saber por onde começar, né? Então, é isso, saber o que é melhor para você em relação a vestimenta. Eu me sinto mais confortável assim, ou assado. Cabelo, maquiagem, enfim. Porque quando você usa algo que te representa, né? Eu até vou pular aqui, que eu vou falar primeiro, então, desse autocuidado. Quando você está, querendo ou não, faz diferença a imagem, né? Também, em relação à autoestima, né? Não estou falando que, por exemplo, eu sou consultora da Mary Kay, né? Mas nem por isso eu ando uma maquiagem 100% de muito produto no rosto, porque não me representa no dia a dia. Então, não adianta. Como tem consultoras que você vai pegar elas 7 horas da manhã, vai estar com sombra, delineado e tudo bem também, né? Mas não me representa. O meu negócio é um batom, uma máscara de cílios e um blush. Por quê? A minha vida é muito corrida, igual o André comentou no começo. Então, eu sou bancária, mãe, esposa, tenho atividade na igreja e sou consultora Mary Kay. Eu preciso que a minha autoestima esteja bacana, mas de uma forma prática, por exemplo. Então, é o meu caso. Então, por isso que é importante você se conhecer, para você saber o que é legal para você. Às vezes, igual já aconteceu, de eu chegar, a gente na Mary Kay, a gente dá aula de beleza. O que é isso? A gente vai até a pessoa, leva os produtos para ensinar elas a usar, até para ela poder saber como que ela vai usar depois que eu for embora, né? Eu não vou só simplesmente entregar um produto. E a pessoa fica assim, eu falo assim, vamos marcar uma aula de beleza? Ela, mas eu não uso nada de maquiagem. Mas às vezes também, não é nem... A maquiagem é um item bacana, ajuda, mas não é o principal também. Esse momento de você ter o seu autocuidado. 5 minutos que a gente fizer por dia, de passar um hidratante legal na pele, de usar um produto que vai realmente te deixar confortável. Os homens, né? Ter a barba parada, bem cuidada, usar um produto legal. Homem tem a pele muito oleosa. Por exemplo, usar um produto que vai ajudar nesse controle de oleosidade, então vai ficar mais satisfeito com a imagem também. Hoje em dia, o homem está muito vaidoso, né, André? Já acabou um pouco esse mito, assim, de que era só mulher. Mas é uma vaidade boa, né, assim, desse autocuidado, né, é importante. Vestimenta, por exemplo. Então, assim, você usar uma roupa que te faça se sentir confiante. Isso faz diferença também. Às vezes a gente está aqui, hoje em dia, volta, não volta para o online presencial, né? Está muito ainda nesse limite, né? Mas às vezes, isso aqui, não, vou usar uma blusa que vai me valorizar, que eu vou ficar confortável. Por exemplo, eu estou na câmera, eu vou ficar toda hora tendo que ficar me policiando. Não é legal também, né? Mas de ser uma coisa que realmente te represente. Eu acho que é isso, assim. Uma outra coisa também sobre a autoestima que eu acho bacana é a questão de pequenas metas. Porque essa sensação de dever cumprido. Quando você tem pequenas metas diárias que você vai construindo e aí você chega a ficar mais confiante para tarefas mais desafiadoras. Então, começa que seja... vamos voltar para essa questão do cuidado. Não uso nada, nunca preocupei com isso, com me cuidar de físico e tal.
Tá, vamos começar, então, passando um sabonete e um hidratante no rosto, por exemplo. É alguma coisa que não vai te tomar tempo. Na verdade, eu falo que a autoestima, gente, não toma tempo. Você auto se cuidar é o mínimo que você tem que fazer por você mesmo. Né? Assim, 5 minutos que você tirar na sua manhã não vai te atrasar mais. Sua vida não vai ficar menos corrida, infelizmente, né? Mas é importante. É importante. Então, assim, começou de pequeno. Nossa, eu tô fazendo todo dia, bacana. Esse autocuidado. Não, então vamos passar mais uma coisa, então, para a mulher. Vou passar uma base agora. Então, agora eu vou introduzindo aos poucos. Então, por exemplo, na minha rotina de vendas, né, que na Mary Kay, além da consultoria, eu tenho que vender também, né? Faz parte. Eu não vendo um kit gigante para uma pessoa que não usa um produto na rotina dela. Porque eu sei que os produtos vão ficar parados e ela ainda vai falar assim, nossa, aquela vendedora, que vai me chamar de vendedora, porque na verdade eu sou uma consultora, aquela vendedora me empurrou o produto. Eu não estou usando nada. Não adianta. Então, por isso que a gente tem que começar de pequeno. E isso vale para tudo na nossa vida, para tudo, né? Porque se a gente pega um desafio muito grande, você fica assim, putz, o que eu vou arrumar com isso? Porque você só olha o final, ao invés de olhar um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. E aí, quando você olha um passo de cada vez, você consegue terminar o que você começa. Que aí dá essa sensação do dever cumprido. Né? Porque, igual eu estou falando, se você tem uma meta muito longa e não divide ela, você não consegue ver o final. E a sua mente, a tendência é de falar assim, isso está muito longe, não vai dar certo. E aí, você tem a tendência a parar ou a procrastinar. Uma outra coisa sobre autocuidado, até acho que eu nem coloquei aqui, a gente olhar para a gente mesmo como se a gente estivesse falando com um amigo. Para o amigo, você sempre dá bons conselhos, você sempre põe ele para cima, você sempre incentiva. Em geral, dificilmente você vai falar com seu amigo assim, lógico, tem os pelinhos, a gente sabe que faz isso com a gente, né? Mas a gente não faz isso com o outro. De pôr para baixo, de falar assim, não, faz isso não vai dar certo. Normalmente, a nossa tendência é falar com o outro que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem. E por que com a gente não faz isso? A nossa tendência é nos criticar, achar que não estamos sendo bons o suficientes. Então, a gente tem que voltar esse olhar para nós. Para na frente do espelho, quando você estiver desanimado, você vê que não está tão legal, e pensa que você está falando com uma pessoa de fora. Aquele seu amigão, assim, que você quer pôr para cima. As mesmas palavras que você iria falar com ele, você vai falar para você mesmo. E isso vai ajudar, né, a melhorar, né? Que é isso, assim, reparar nas suas qualidades ao invés dos defeitos. Da gente parar de pensar. Tem certeza, a gente direto tem esse tipo de dinâmica, né? Põe os seus defeitos, a gente enche uma folha. Põe suas qualidades. Não sei, será? Nossa, e tal. Poxa, tenho certeza que todo mundo aqui tem muitas qualidades. Muitas. Então, assim, a gente tem que focar nisso. Da mesma forma que a gente fala assim, vamos focar na solução do problema. É isso, é focar nas nossas qualidades. Né? E evitar comparações. Às vezes, a gente vê muito o palco do outro e quer comparar com o nosso bastidor. Né? A gente está ali no processo, ralando, tentando melhorar aqui e ali. Porque se vocês estão numa mentoria de produtividade, é porque vocês estão pensando em melhorar, em crescer. Só que aí vocês veem lá, por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, eu não sei como é que é, esse pessoal aqui tem, né? Não conheço vocês ainda. Não tem costume, mas aí, não tem costume de falar em público, por exemplo. E aí vê a Thaís aqui falando, igual pobre em chuva. Fala. E aí vocês pensam assim, poxa, a Thaís fala, né? Tá na frente ali e parece que não tá com vergonha, que, enfim, não vê que minhas pernas tá até tremendo aqui de baixo. Né?
e não vê a preparação. Igual, por exemplo, esse assunto de autoestima, eu trabalho com Mary Kay há 11 anos. Então, eu tenho um costume de falar sobre isso. É muito mais fácil. Então, não adianta você comparar o seu processo com o palco do outro, né? Então, é importante a gente estar cuidando disso também. Então, admirar o outro é perfeito. Se é uma pessoa que está próxima a você, você modelar também não é assim. Você fala, poxa, o que você faz? Você deu certo aqui, por exemplo, nas vendas, né? Eu estou voltando muito para a Mary Kay, porque é o que tem bem a ver, né? Mas a gente tem aqui várias consultoras dentro de uma unidade, que a gente chama, que é todo mundo junto ali. Aí a pessoa vende lá 10 mil reais no mês. Ao invés de eu ficar assim, poxa, eu podia também ter vendido 10 mil? Nossa, por que fulano vendeu e eu não vendi? Mas que... Ô fulano, vem cá, o que você fez? Me mostra aqui o caminho. Vamos junto, você me ensina. Não é problema nenhum, né? Mas o problema é quando a gente quer aquilo sem saber como que foi o processo, né? Então faz muito mais sentido quando você está ali junto. E com certeza as pessoas vão te ajudar, né? É isso aí, André, né? Está aberto para poder evoluir mesmo. Com certeza é o caminho, né? Não vai ser do dia para a noite, gente, assim. Quem não está ainda 100%, né? É aos poucos mesmo. Mas a gente usar isso, é se auto-perceber, se autoconhecer, para poder ir numa crescente em relação a isso, tá? E isso, em relação, por exemplo, à produtividade, eu acho que é legal, porque a gente estando bem, né, estando bem com a gente mesmo, você consegue produzir mais, você tem mais disposição, é aquilo, né? Vai para a confiança e aí você pega o boi pelo chifre, como se diz, né? Encara os desafios e aí o crescimento acontece. Tem um ditado que fala, né? Que mar calmo não faz bom marinheiro. Se a gente não tiver ali adversidade, a chance de crescer é bem menor. Não estou falando que não tem jeito. Tem, né? Mas você tem que estar muito engajado, muito disposto. Então, é a gente pegar mesmo o que está acontecendo na nossa vida, encarar de frente, pôr Deus na frente mesmo, e bora, e buscar e querer crescer mesmo, tá? Gente, acho que é isso que eu tinha para falar. Ficou menor do que eu imaginei, mas eu espero que tenha agregado mesmo. Se tiver dúvida, pode falar. Né? Pode falar e abre a câmera, a voz. Eu quero escutar vocês. Nossa, você falou tudo. Eu gostei que você falou, começou falando de Deus, né? Começou falando a questão dos 2 fundamentos aí, que eu acho que é fundamental, né? Sim. Vamos aqui. Muito bom, tá? Falar muito dessa questão da autoestima como construção, né? Muito bom isso. Muito bom, porque é isso mesmo. A gente não vai ter uma autoestima elevada da noite pro dia, né? Exatamente. Gente, eu gosto de falar, né? Mas eu vou contar mais um caso. Quando eu comecei da Mary Kay, há 11 anos atrás, menina, eu não passava nem batom. Eu não usava nada. E a minha mãe sempre foi. Nós somos 3 irmãos, eu sou a única menina. E minha mãe sempre foi muito vaidosa. Muito, assim, de ter que ir na padaria de maquiagem e tal. E eu nunca usei nada. E minha mãe falou para mim assim: você vai começar a vender cosmético? O que tem a ver? E aí, primeiro eu falei assim: mãe, eu preciso de dinheiro. O foco era ganhar dinheiro, vender produto, ganhar dinheiro. Mas sabe o que foi fundamental? Eu comecei com esse processo do autocuidado, do autoconhecimento. E hoje, hoje, no meu Milagre da Manhã, né? Acho que o pessoal conhece aqui, né, André? Todo mundo, né? Da minha escrita, eu agradeci a Deus, porque tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu falei para mim um dia. Entendeu? Porque eu era zero, gente, zero autocuidado.
Autoestima, então, autoestima a gente ainda, de vez em quando, é normal, né, assim, é igual eu falei, assim, a montanha-russa de emoções é inerente do ser humano, né, vai ter dia que você não vai estar tão legal, vai ter dia que vai estar assim, uau, mas é inerente, mas a gente ter essa percepção de, poxa, hoje não tá tão bom, o que eu posso fazer? Vou ficar com a minha família, gente, é bom demais, isso também ajuda, você ter tempo de qualidade com os seus, né? Você ter um hobby, de fazer alguma coisa que é bom para você, independente da família também, porque a gente que é mãe, que é esposa, né? Ou que tem filho, né? Que a gente vive muito pelo outro, né? Igual eu falei no começo, a gente também tem que ter um momentozinho pra gente. Então, tudo isso faz parte da autoestima e do autocuidado. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de estar fazendo essa aula, porque um dia eu precisei de alguém falar isso comigo, eu precisei de trazer isso para minha realidade, né? Então, assim, é isso. Fantástico. E algo interessante também é que você falou, muito importante, sobre a comparação, né? Porque realmente a comparação é algo que nos frustra. É realmente a falta do autoconhecimento, a falta de entender que o processo que Deus tem para mim não é o mesmo processo que a outra pessoa passa. Exatamente. E que as nossas escolhas, né, vão refletir naquilo que a gente está escolhendo hoje. Então, assim, foi uma necessidade que te optou, né, a entrar na Mary Kay, mas foi algo que você escolheu mudar, viver, Sim. e é o que nós estamos fazendo nessa manhã, né? Se adaptar ao novo. Foi muito bom, muito interessante. Que bom. Parabéns. Obrigada. Ô, Thaís, Karina, se você quiser parar de compartilhar, já, né? Tá. Aí. acho que alguém... A Karina levantou a mão. Eu gostei do que você falou sobre não se comparar, porque às vezes a gente pensa na autoestima sobre aparência. Principalmente, às vezes, algum homem, por exemplo, lá no grupo, tema da aula, fala assim, eu não, nem aí, minha aparência, eu não estou preocupado com isso. Autoestima não é aparência, é sobre o que o Marshall Rosenberg fala, né? Que você compartilhou. Os sentimentos que você tem sobre si, como você se olha. Exatamente. E aí esse tema me chamou a atenção para a aula, essa questão de comparar como os outros estão me vendo, como eles estão me julgando, não só na aparência, nas minhas atitudes, que estima eles têm sobre mim. Sim. É importante, mas aqui eu tenho sobre mim é maior ainda, é acima de tudo, né? Então, É verdade. Eu pensei nisso, a gente não usar os outros como inspiração, sim, mas como guia da minha vida, né? A gente não pode usar as pessoas como essa referência completa. Eu tenho que me conhecer, esse autoconhecimento, para eu saber o que eu quero, o que Deus quer de mim, o que eu tenho para a vida, o meu propósito, para isso ser o meu guia, né? Sim, isso mesmo. Nossa, que legal, que legal. Perfeito, Karina. Nossa, falando essa questão da comparação, acho que pega muito, né? Porque, mesmo não percebendo, a gente se compara, porque tudo hoje em dia é para a gente se comparar nas redes sociais, né? E se você tem muita insegurança, você se compara mesmo sem perceber. É verdade. Eu me peguei comparando outro dia, profissionalmente, né? E aí eu falei assim, não, vai chegar o meu momento, eu vou ter um momento que eu vou estar lá também. Às vezes, por exemplo, sem querer, né? E a gente percebe isso. Eu moro de aluguel, eu vejo uma casa. Não, vai ter um momento que eu vou ter minha casa própria. E eu sempre falo, hoje, né, como cristão, né? E eu falo assim, não, vai ter um momento que Deus vai cumprir essa promessa. Porque se tem esse anseio no meu coração, é porque Deus colocou no meu coração. Se eu tenho um anseio de ser profissionalmente bem-sucedido, é porque Deus colocou no meu coração. E não tem nada de errado nisso. Mas se eu pego o outro lá no alto e compara a mim, a destruir a mim mesmo, o outro parece que é um Deus, né? Parece que é um Deus. E aí, toda vez que vem isso, eu tento bater nisso, nesse sentido. Olha, Deus vai ter esse momento, eu vou ter um momento que eu vou estar... que eu vou estar lá, né? E seja quando for, enfim, e automaticamente, né?
de verdade. Essa questão da comparação é muito complicada, tá? A gente não percebe, mas a todo momento está comparando. A gente está sendo comparado, né? Porque se alguém nos vê algum tempo atrás e nos vê hoje, fala assim, "Mano, emagreceu, você engordou." A gente está toda hora se comparando, porque o nosso cérebro ele precisa desse. Nosso cérebro ele funciona meio tipo assim, deixa eu ver se isso aqui está melhorando, não melhorando. A gente todo momento está se comparando. Então, a gente precisa começar a ter estratégias para que essa comparação, para que ela não chegue ao nosso coração, né? Se chegar no nosso coração, com certeza, a gente perdeu aquele momento. Eu acho que isso é muito importante trabalhar isso, muito importante. E é isso que eu queria falar, eu compartilhar isso, né? Sim. Alguém levantou a mão? A Ana? Pode falar, Ana. E, André, e algo perigoso da comparação é você desenvolver a inveja, que é o mais triste. Se você não se pôr a inveja. E a inveja, gente, é comprovado que ela pode até gerar hormônios que desenvolvem o cortisol, o estresse. Então, assim, é algo muito que a gente tem que ter muito cuidado. Realmente, é a comparação. Legal. Comparação sempre fica melhor, né? O Júlio agora quer alguma coisa, Júlio? Carinho. Pode falar aí. Bom dia. Vou falar agora. Bom dia. Se você quiser falar, vai falar primeiro. Quer falar alguma coisa, Júlio? Bom dia. Só o bom dia agora, só o bom dia. É ótimo. Bom dia. Maravilhoso. Eu queria comentar também sobre a secção do autoconhecimento. Eu preciso realmente me conhecer, saber quem eu sou. Quando o André falou sobre se comparar a questão de bens, por exemplo, então, um carro, uma casa própria, o que quer que seja. Tem que ver que cada um tem uma sua vida. Então, eu vou dar uma olhada para agradar os outros. Como muitas meninas, inclusive, né? Tem que ser boazinha, a menina comportada, a mulher, às vezes,